Amados irmãos e irmãs, nos encontramos no 24º domingo do tempo comum e, como o padre já disse no início dessa missa, o tema desta liturgia é o amor e a misericórdia de Deus. Nós vimos domingo passado as exigências do seguimento de Jesus, o desapego, a renúncia, a capacidade de ir atrás do Mestre. Mas vejam, esse nosso chamado de seguir o Mestre, de viver com Ele a sua dinâmica, encontra-se também com as nossas fragilidades. E diante disso nós somos chamados a buscar o Senhor, nós somos chamados a buscar a nossa conversão. A nossa conversão não é algo que você faz uma vez durante a sua vida, não. A conversão é um exercício diário que nós buscamos. Colocar o Senhor como centro da nossa vida, deixar de lado o nosso egoísmo, as nossas fragilidades e permitir Deus agir em nós. Este é o centro, essa é a dinâmica de todo e qualquer processo de conversão. Deixar Deus ocupar o seu espaço na nossa vida, permitir com que Ele seja a nossa prioridade e deixar assim que a nossa vida decorra dessa verdade. Veja, meus irmãos, o grande problema é quando, diante das tentações, nós perdemos as nossas referências de Deus. Isso acontece geralmente diante de uma provação, diante de uma dificuldade. Se a cultura religiosa, se os meus valores religiosos não são fortes, diante da tempestade, diante da dificuldade, eu perco as minhas referências. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel na primeira leitura. Quando Moisés subiu para falar com Deus, chegando lá, Deus falou: escuta, desce depressa, que aquele povo que você está guiando lá, criou um Deus para eles. Eles criaram um bezerro de ouro, estavam prestando culto a esse bezerro de ouro, estavam completamente fora daquilo que Yahvé tinha pedido a eles. E aí Deus ainda falou para Moisés: eu vou exterminar esse povo que é infiel. E Moisés lembra: não, Senhor, não faça isso. Esse é o povo da promessa, esse é o povo da descendência que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque, Israel. Como é que o Senhor vai destruí-los agora? E graças à intercessão de Moisés, o Senhor desistiu daquilo que iria fazer com o povo. Veja, meus filhos, este é o risco. Quando a gente perde as referências de Deus, qualquer coisa corre o risco de ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Isso é um grande risco nos nossos dias. Quando você não deixa Deus ocupar o seu espaço na sua vida, o dinheiro, o poder e tantas outras coisas estão prontos para querer assumir este papel. Quantas ideologias hoje em dia batem à nossa porta, querendo ser tudo para nós, querendo dirigir, governar a nossa vida. Nós somos convidados a deixar Deus ser Deus para nós. Parece um pleonasmo isso, deixar Deus ser Deus, mas não. Às vezes Deus parece marginal à nossa vida, um detalhe da nossa vida. Não, Ele precisa ser a prioridade. Qual é o nome do seu bezerro de ouro que de vez em quando você coloca como prioridade na sua vida? Cuidado, não percamos as nossas referências, não percamos o nosso sentido religioso. O que o inimigo de Deus tem mais espalhado na sociedade é a perda do sentido do sagrado. Tudo aquilo que sempre foi sagrado para nós, na nossa cultura cristã, parece estar perdendo sentido. Vai na igreja quando pode, quando dá. Quando está na igreja já não se tem os mesmos valores, o mesmo respeito. Na hora das refeições já não se tem respeito. Ai de nós se antigamente pensássemos em ligar a TV na hora da refeição. Hoje em dia a gente come com o celular em cima da mesa, tirando a nossa atenção, tirando o espaço sagrado, os valores da comunhão que a gente sempre teve nesses momentos. Então cuidado, porque uma sociedade sem valores é uma sociedade que caminha para o vazio, que caminha para o nada. Deus quer conduzir a nossa história, permitamos que Ele ocupe o seu lugar, que Ele determine, que Ele direcione a nossa vida. Hoje o que muita gente quer é viver com uma vida independente de Deus. Exatamente a experiência do filho pródigo no evangelho de hoje. No capítulo 15 de São Lucas, estamos quase que no núcleo do evangelho de São Lucas, ele conta as parábolas da misericórdia, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, mas que prodigamente voltou ao seu pai. Para Deus, 99 ovelhas é como uma. Ele morreria na cruz novamente por uma única pessoa, para nos salvar. Também, aquele que perde uma moeda gasta muito mais para festejar o encontro dessa moeda, mas mostra a alegria de Deus por um homem, por um filho, por uma mulher que volte à comunhão com Ele. Cuidado, meus filhos, tem muita gente querendo viver uma vida independente de Deus, assim como fez o filho pródigo. Ele pediu a herança. Quando é que alguém recebe uma herança? Quando o pai morre. Ele decidiu viver como se o pai estivesse morto.
E qual foi a consequência disso? Eles se acabaram no pecado, na miséria, esbanjando tudo de forma errada, de forma desenfreada. Quando nós perdemos as referências, nós perdemos tudo. A nossa vida perde o governo, perde o sentido. E aí tudo nos acontenta, tudo está bom. A gente esquece da nossa própria dignidade, de quem somos, por quem fomos criados e o que é que Deus espera de nós. Quando nós perdemos essa consciência, nós perdemos tudo, aceitamos qualquer coisa, nos sujeitamos a qualquer fato. E é justamente isso que Deus nos mostra. Nós não precisamos viver assim. Viver com Deus não é vivermos castrados ou rompidos ou limitados na nossa liberdade. Vivermos com Deus é vivermos uma vida de graça. É sabermos aquilo que nós queremos na nossa vida e por isso não aceitarmos qualquer coisa. Não aceitarmos ser rebaixados ou tratados como instrumentos ou coisas semelhantes. O filho pródigo só se deu conta daquilo que ele estava vivendo quando ele passou necessidade. É bem verdade que muitos de nós só voltamos para Deus diante da necessidade, não é verdade? Quando a coisa começa a apertar, o povo reza mais, procura Deus, faz novena, faz de tudo, né? Desde que o problema seja resolvido. O fato é que ele voltou. Não importa os motivos, porque se você prestou bem atenção na leitura, o pai nem quis ouvir o que o filho lhe disse. Ele tinha um discurso pronto. Não preciso mais viver como filho, me trate como empregado. Você acha que o pai ligou para alguma coisa? Correu, foi ao encontro, abraçou, beijou e lhe deu novamente dignidade. Assim é que Deus faz conosco quando a gente tem coragem de retornar ao seu amor. Você não precisa encontrar desculpas, você precisa encontrar-se com Deus. Aí a diferença acontece na nossa vida. O Senhor nos abraça, o Senhor nos devolve a dignidade, a comunhão. Nesses 3 símbolos são muito significativos para nós nessa leitura. O pai pede para lhe trazer um anel, sinal de uma nova aliança, de um novo compromisso. Lhe trazer sandálias, porque quem andava descalço eram os escravos. O pecado tinha tornado aquele filho dele escravo, tinha perdido tudo. E por fim trouxe uma nova túnica, uma nova roupagem, uma nova chance de viver o seu amor. Assim o Pai nos trata. Meus filhos, olha bem aqui para o Padre. Eu não sei por onde vocês têm andado. Eu não sei qual lavagem vocês têm estado disposto a experimentar na vida de vocês. Hoje é dia de você voltar. Não importa quantos bezerros de ouro você criou aí na sua vida, quantas idolatrias você foi alimentando ao longo desse tempo, querendo viver longe de Deus, perdendo suas referências, mas hoje Deus te trouxe aqui para que você tenha coragem de voltar ao seu amor. Não fique se enrolando com palavras, simplesmente volte. Queira ser de Deus, queira viver a sua graça. Deus quer resgatar a sua dignidade. Tenha sempre consciência de quem você é, quem te criou e por que Deus te criou. Deus nos criou para a eternidade, para a comunhão. Não aceite viver por menos, não aceite ser instrumentalizados. O pecado é assim, meus irmãos, ele nos envolve e quando menos percebemos, nós caímos na miséria. Quando nos damos conta de tudo aquilo que deixamos, é que sentimos o peso das nossas decisões. Hoje é dia de celebrarmos a misericórdia de Deus, o retorno, que não acontece uma vez na vida não, acontece todos os dias. Todos os dias nós somos chamados a fazer um exame de consciência. Na oração que os padres rezam da noite, chamada oração das completas, da liturgia das horas, ela começa com um exame de consciência, pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas daquele dia. Portanto, o pedido de perdão, a volta para o Senhor é diária. O Senhor nos espera a cada dia, em cada oportunidade que Ele tiver, Ele vai nos acolher, Ele vai nos conceder o perdão. Deus nos quer por inteiros, porque o Pai não desiste dos seus filhos. Repito, não importa por onde você andou, não importa qual lavagem você comeu, hoje é o dia do seu retorno. Tenha coragem de assumir suas fragilidades e volte ao Pai, que Ele está pronto para te acolher, pronto para te abraçar. Vamos fechar os nossos olhos? Diante disso que o Senhor nos propõe nessa liturgia, qual é a sua resposta? O que é que você tem para dizer para Deus hoje? Qual é o bezerro de ouro que você criou na sua vida, que você tem idolatrado, que tem te perdido? A vida longe de Deus é uma vida de morte, é uma vida de escuridão, é uma vida de extermínio. Assim, Senhor, hoje nos colocamos diante da Tua presença, pedindo a Sua graça. A graça de não perdermos a nossa referência, de não perdermos o sentido e o valor das coisas sagradas, Senhor. Perdão pelas vezes que nos distraímos, que aceitamos essas condições, essas realidades,
nós nos colocamos diante da Tua presença para dizer: aqui estamos. Perdoa-nos, ó Pai. Renova a nossa aliança convosco nessa noite. Dá-nos, Senhor, uma nova sandália para caminharmos por novos caminhos. Dá-nos, Senhor, uma nova túnica, uma nova roupagem para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abraça-nos como o Senhor abraçou o filho pródigo e ensina-nos a caminhar na sua graça, na sua misericórdia. Sinta, meu filho e minha filha, o amor de Deus por você nessa noite, que te abraça, que te ama, que quer te conduzir, e permita. Nosso único papel nessa história é permitir. Mesmo que os outros tenham inveja, como teve o filho mais velho do irmão do filho pródigo, não se importe com a opinião alheia, se importe com o teu retorno, com a graça de Deus, que te faz nova criatura, que te redireciona, que te indica o caminho, que te faz viver como filho e filho muito amado. Que nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a Deus por nós. E o nosso Padroeiro Divino Espírito Santo nos ilumine. Conscientes que fomos criados para sermos filhos de Deus e temos como herança a vida eterna, não aceitemos menos. Voltemos à comunhão com o Pai, que nos renova, que nos ama, que nos faz instrumentos da sua misericórdia. Assim seja. Amém.